E aí, meus queridos? Hoje eu vou corrigir com vocês as questões de matemática da prova do IBGE aplicada neste ano de 2022 pela banca FGV Cargo Recenseador. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e vamos lá. Se você está aí com a prova do tipo 2, eu estou corrigindo a prova do tipo 1, beleza? Então pode mudar a ordem das questões. Vamos começar. Questão 11. Considere a igualdade 2 quintos mais 3 oitavos igual a x sobre 200. A soma dos algarismos do número x é... Muito bem, turma. Acredito que o jeito mais rápido da gente resolver a questão é igualando os denominadores e, nesse caso, eu pego o maior dos denominadores, que nesse caso é o 200, e ele é múltiplo do 5 e do 8. Então vai ficar fácil. Então, nós vamos trabalhar com 2 quintos mais 3 oitavos. Isso igual a x sobre 200. Como dos dois lados da equação eu vou deixar o 200 como denominador, é claro que vai ficar o x mesmo, né? Porque embaixo dele é o 200. Você vai aplicar aquela boa e velha regra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai ficar assim, 200 dividido por 5 nós temos 40, vezes 2, 80. Sinal de mais, sinal de mais. 200 dividido por 8, nós vamos ter 100, 50, 25, vezes 3, 75. Então, 80 com 75, 80 com 70, temos 150, com 5, 155 sobre 200, igual a x sobre 200. Ora, se embaixo é 200, em cima tem que ser 150, então encontrei o x, né? O x é 155. Como o x é 155, turma, nós vamos fazer o seguinte, somando os algarismos que compõem o número x, então nós temos a soma 1 com 5 com 5, 6 com 5 temos 11, resposta gabarito E de exata. Acredito que algumas pessoas tenham resolvido a questão de um outro jeito. Esse jeito é o mais rápido, né? Então vamos resolver de uma outra forma. Nós temos aqui 2 quintos mais 3 oitavos. Por enquanto eu vou deixar quieto aquele x sobre 200. E vamos fazer a soma de frações. Nesse caso você vai tirar o mínimo entre 5 e 8. Como são primos entre si, eu posso multiplicar de cara. 5 vezes 8 nós vamos ter 40. E daí você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5, 8, vezes 2, 16. Sinal de mais, sinal de mais. 40 dividido por 8, temos 5, vezes 3, 15. Então, ficamos com 16 com 15, que é 31, sobre 40. Como eu quero o denominador 200, então, olha só o que eu vou fazer. É só encontrar uma fração equivalente. Então, nesse caso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Ora, de 40 para chegar em 200, é só fazer vezes 5. Se eu multipliquei embaixo, multiplico em cima. 31 vezes 5 temos 155. 40 vezes 5, 200. Ora, agora eu já tenho o meu x, né? O x é 155. Somando os algarismos novamente, nós vamos encontrar 11. Show de bola, queridos? Muito bem, vamos seguir, vamos para a próxima questão. 12. Um artigo que custava R$ 450 foi comprado por R$ 378. O desconto dado nessa compra foi de... Muito bem, turma. Então nós temos uma questão envolvendo porcentagem. Muito bem. Nós temos que o artigo ele custava R$ 450. Então essa é a minha referência. E você já sabe, a referência é sempre 100%. Então 450 representa para a gente 100%. E ele quer saber o seguinte, se ele foi comprado por R$ 378, qual foi o desconto dado nessa compra? Então, R$ 378 tem um desconto de quanto em 450? Ora, é só a gente pegar aqui 450 e diminuir 378.
nós vamos ter 2 vai para 380, com 70, 450. Então, nós temos R$ 72,00 de desconto. Então, 72 representa para a gente um desconto em porcentagem de X% sobre ali os R$ 450. E agora é só fazermos a multiplicação cruzada, né? Então, temos 450 vezes X é 450x, 72 vezes 100 é 72 seguido de 2 zeros. 450 está multiplicando, vai passar dividindo. Posso cancelar esses 2 zeros para facilitar, né? E temos 720 dividido por 45. Muito bem, quantas vezes o 45 cabe em 72? Uma vez. Então, 1 vezes 45, 45 para 72, nós temos 7, foi para 52, está faltando 20, 27. Abaixamos 0, abaixou, divida. 270 dividido por 45, 2 vezes 45 dá 90, vezes 3 vai dar 270, né? 2 vezes 3, 6, então 6 vezes 45 dá 270. Então, o nosso X é 16, o X acompanha ali a porcentagem, então 16%. Portanto, queridos, nós temos a alternativa correspondente à alternativa D. Espero que você esteja gostando da correção. Vamos seguir. Questão 13. A altura de um retângulo é o dobro de sua base e seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros quadrados é. Muito bem, turma, questão envolvendo geometria. Vamos fazer o desenho do retângulo em questão. Então, nós temos o seguinte. Se a altura é o dobro da base, então eu posso desenhar a altura maior que a base. Nesse caso, algo mais ou menos desse tipo. Então, nós temos que a altura é o dobro da base. Então, se a base é x, a altura vai ser 2x. É o dobro. Muito bem, nós temos a informação que o perímetro mede 84 centímetros, ele pede a área. Então, o perímetro você já sabe. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. E a área de um retângulo é o produto da base pela altura. Então, vai ficar da seguinte forma. Se o perímetro é 84, perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, eu preciso de todos os lados. Então, muito bem. Se o perímetro é 84, somando todos os lados, eu tenho 1x com outro x. Nós temos 2x, 4x, 6x. Então, 6x resulta em 84. 6 está multiplicando, passou dividindo. Então, ficou 84 dividido por 6. Fazendo a divisão, nós temos 84 dividido por 6. 1 vezes 6 dá 6. Para 8, 2. Abaixamos o 4. 24 por 6, nós temos 4 vezes 6, 24. O resto é 0. Então, nosso x é 14. Agora, vamos calcular a área solicitada. A área é a base vezes a altura. A base nós temos que é o x, substituindo é 14. A altura é 2 vezes x. Então, 2 vezes 14, nós vamos ter 28. Então, pegando 14 vezes 28, vamos fazer a conta aqui. 28 vezes 14. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 2, 8 com 3, 11. Saltamos uma casa. 1 vezes 28 fica 28, soma tudo. Então, nós vamos ter 293, 392. Multipliquei, nesse caso, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. 392 centímetros quadrados, a alternativa B de boa questão. Questão 14. Considere o comprimento de uma milha igual a 1.610 metros. Um avião está voando com velocidade de 500 milhas por hora. Essa velocidade em quilômetros por minuto é
aproximadamente igual a. Muito bem, queridos. Essa questão vai dar um pouquinho de trabalho, né? Vamos lá. Nós temos, considere o comprimento de uma milha igual a 1.610 metros. Então, vamos anotar isso aqui. Uma milha, se eu não me engano, é MI, a abreviação, mas enfim, é igual a 1.610 metros. Daí ele diz, um avião está voando com velocidade de 500 milhas por hora. Então, nós temos 500 milhas por hora, turma. Significa que nós vamos deixar, né, embaixo o denominador 1 hora. Então, ficou assim, 500 milhas por 1 hora. Muito bem, ele quer essa velocidade em quilômetros por minuto. Embaixo ali eu já enxergo que 1 hora a gente já pode deixar 60 minutos. Fazer essa conversão facilmente. Agora a gente deve passar aquelas milhas para quilômetros. Inicialmente a gente passa para metros, em seguida a gente passa para quilômetros. Então temos o seguinte, se uma milha é 1.610, então 500 milhas só pode ser o seguinte, de uma milha para 1.610 eu faço vezes 1.610, então de milha para metro eu multiplico, né, por 1.610. Então, vezes 1.610. 500 vezes 1.610, eu posso trabalhar com zeros, né? Nós vamos ter 3 zeros, do 500 e do 1.610. E agora eu só faço 5 vezes 161. 161 vezes 5, nós vamos ter 5 vezes 1, 5. 5 vezes 16, 80. Então, temos 805.000. Passei de milhas para metros. E agora fica fácil, a gente passa de metros para quilômetros. É claro, você sabe, 1 quilômetro possui quantos metros? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então nós vamos ter que dividir por 1.000. Dividir por 1.000 você anda 1, 2, 3 casas para a esquerda com a vírgula. 1, 2, 3. Ficou então 805. Você poderia pensar também em cancelar os zeros, né? Vai ficar 805 quilômetros. Então agora nós temos 805 quilômetros por 60 minutos. É só fazer a divisão, eu já tenho a velocidade em quilômetro por minuto. Então vamos lá. Pegando então 805 e vamos dividir por 60. 1 vezes 60 dá 60. Para 80 nós temos 20, abaixamos o 5, abaixou, divida. 205 dividido por 60 dá 3, né? 3 vezes 60 dá 180. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, o resto 25. 25 dividido por 60 não dá, então colocamos um zero e uma vírgula. 4 vezes 60 nós temos 240, o resto é 10. Nem precisamos continuar a divisão ali, certo? Então, nós temos aproximadamente o que ele quer. Aproximadamente, então, 13,4 quilômetros por minuto. Várias contas aqui, certo? Então, a questão provavelmente ela é considerada difícil pela banca. Essa seria a questão que você pularia. Tem que ser estrategista na hora da prova. Uma questão mais trabalhosa, você só deixa para o final, após passar o gabarito. Questão 15. Em uma função do primeiro grau, y igual a f de x, sabe-se que f de 0 é igual a 4 e f de menos 1 é igual a menos 3. O valor de f de 1 é... Show de bola, turma! Temos uma questão envolvendo função do primeiro grau, para os mais íntimos, função afim. E o formato da função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Então, nós temos que substituir os valores na função. Então, ele disse que f de 0 é igual a 4. Então, o primeiro ponto, nós temos f de 0 igual a 4. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir na função dada ax mais b. No lugar do x, você vai colocar 0. Tudo bem? Então, nós vamos ter a vezes x, que é 0, mais b. Nesse caso, resulta em 4.
A vezes 0 nós temos 0, então ficamos com B somente igual a 4. Já descobri o valor do B. Então agora nós temos o outro ponto, f de menos 1 igual a menos 3. Então vamos escrever aqui f de menos 1 igual a menos 3. Então vamos substituir o x agora por menos 1, certo? É f de x, então x é menos 1. Então vai ficar a vezes menos 1 mais b, que nós já sabemos quanto é o b, que é 4. Você pode substituir o b já por 4, certo? Que é igual a menos 3. A vezes menos 1 é menos a, mais 4, como está somando, ele vai passar subtraindo, então ficou menos 3 menos 4. Menos 3 menos 4 é menos 7. Se eu devo 3 e devo 4, né, eu devo 7. O A é negativo quando o nosso termo da igualdade é negativo, a incógnita, nós multiplicamos por menos 1. Então ficamos com A igual a 7, certo? Menos vezes menos fica mais. Já descobri quanto vale o A e já descobri quanto vale o B. Se o A é 7, turma, nós vamos substituir. Então o A vale 7. O B nós temos 4. Então a função f de x, ela vai ficar como forma 7x mais 4. Então ele quer agora f de 1. Então substituindo f de 1 é 7 vezes 1 mais 4. 7 vezes 1 nós temos 7, mais 4 nós temos 11. Então a resposta 11, alternativa E de exata. Questão 16. A figura a seguir mostra o gráfico da função y é igual a x mais b. É correto afirmar que... Então ele quer que a gente relacione ali com a função dada os sinais dos coeficientes da função do primeiro grau. Então você sabe o seguinte, se o a é positivo, nós vamos ter que o gráfico da função do primeiro grau, nós sempre temos no eixo horizontal x, no eixo vertical, aqui em pé, o y. Se nós temos que o a é positivo, a função será crescente, é uma reta, então, subindo. Então, quando eu tenho que o a é negativo, nós temos agora que a função é decrescente, então eu tenho uma reta, então uma função decrescente, né? A reta que caindo, vamos dizer assim. Então, muito bem, nós já temos o valor do a, né? Se nesse caso a função é decrescente, o a só pode ser negativo. Então já posso eliminar a letra a letra B e a letra E. A letra E ele relaciona o A com o B, né? Não temos essa relação. Muito bem, seguindo nós vamos procurar o valor agora do B, o sinal do B. Para encontrarmos o sinal do B é fácil demais, é só a gente olhar para a função em questão, então para o gráfico, e o B ele sempre fica localizado no eixo y, é o ponto de corte da função no eixo y. Se a reta corta a função nesse ponto, ele está acima da origem, que é o ponto 0, 0. E o y nesse caso, naquele ponto, o y ele é positivo, concorda comigo? Então o valor do B é positivo. Se ele estivesse aqui embaixo, se a função estivesse cortando embaixo, seria negativo. Então o B nesse caso ele é positivo. Então eliminamos também a dúvida da letra D. Ficamos, portanto, com a alternativa C de ciência exata. Questão 17. As medidas em graus dos três ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, respectivamente. O maior ângulo desse triângulo mede em graus. Muito bem, turma. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? E nós temos também a questão da divisão proporcional. Nesse caso, vamos trabalhar com a constante de proporcionalidade. Nós temos o menor ângulo, o do meio e o maior, respectivamente.
Então, são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Usando a constante de proporcionalidade que eu vou chamar de x, então o menor fica 3 vezes a constante, o do meio, né, nós temos 4 vezes a constante, e o maior, 5 vezes a constante. Então, lembre-se que a soma, né, o total, a soma dos ângulos, nesse caso, 180 graus, porque trata-se dos ângulos internos de um triângulo. Muito bem, então nós sabemos que se o total é 180 graus, então somando todo mundo tem que fechar 180. Então 3x mais 4x mais 5x, a gente iguala a 180. Professor, e se fosse inversamente proporcional? Daí você ia colocar o 3 embaixo do primeiro x, o 4 você ia colocar embaixo do segundo e assim por diante, certo? Isso aqui se fosse inversamente. Diretamente você faz assim. 3 com 4, 7 com 5, temos 12, então 12x igual a 180. 12 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo agora 180 dividido por 12, nós temos 1 vezes 12. 12 para 18, 6. Abaixamos o zero. Abaixou de vida, 60 por 12. Temos 5. Então, nós temos 15, que é a nossa constante de proporcionalidade. Como a constante de proporcionalidade é 15 e ele quer saber quem é o maior ângulo, então o maior é 5x. Então, o maior é 5 vezes o x, que é 15. 5 vezes 15, 50 com 25, 75 graus, né? Obviamente, ele pede em graus. Então, 75 graus, a alternativa E de exata. Questão 18. O valor da expressão a seguir é. Muito bem, turma. Muito cuidado, porque na hora da prova você pode ter pensado no seguinte. Olha, eu posso cancelar esse 2 com aquele 2, esse 4 com esse 4, e ao final vai dar 1. Cuidado, turma. Você só pode fazer isso se aqui embaixo fosse também multiplicação. Nós temos o sinal de mais, né? A adição. Então, nesse caso, nós temos que fazer na raça mesmo o cálculo da multiplicação em cima e da soma embaixo. Então, vamos lá. Eu vou começar pela soma. Nós temos aqui 2 com 14, eu tenho 16. 4 com 12, nós temos 16 também. 6 com 10, temos 16. Então, eu tenho 3 vezes 16, 30 com 18, 48 com aquele 8. Nós vamos ter 56. Esse foi um truque aí que eu usei, né? Que é a soma lá que a gente vê em PA. O Gauss, ele fez a soma reza a lenda dessa forma. Muito bem. Depois nós temos 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8. Aqui dá para a gente multiplicar rapidinho, né? 2 vezes 4 dá 8, vezes 8, 48. 48 vezes 8, 320 com 64. 384 vezes 10 vezes 12, 12 nós temos 120. 120 nós temos que multiplicar por 14. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Saltamos uma casa. 0, 2, 1. Somou 0, 8, 6, 1. Então tem que fazer 1680 agora vezes 384. 1680 vezes 384. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Saltamos uma casa. Agora vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 6, 48. Com 6, nós temos 54, vai 5. 8 vezes 1, 8. Com 5, 13. Saltamos mais duas casas. Agora temos vezes 3. 3 vezes 0, nós temos 0. 3 vezes 8, nós temos 24. Vai 3. Vai 2, desculpa, né? 3 vezes 6, nós temos 18. Com 2, 20. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Espero não ter errado aqui. 0, 2,
7 com 4, 11, vai 1. 6, 4, 10, com 4, 14, com 15, vai 1, 4, 6. 645.120 dividido por 56. É claro, já vamos descartar ali a A e a B, não pode ser. Vamos dividir. Então, vamos lá. 645.120 dividido por 56. Haja abraço, hein, FGV? Então, nós temos que o 56 cabe uma vez no 54. Então, nós vamos ter 8 de resto. Abaixamos o 5. 85 por 56. O 56 cabe uma vez no 85, certo? O resto nós vamos ter 9 foi para 65. Está faltando 20. 29. É claro, eu poderia parar já por aqui, né? A única que começa por 11. A alternativa C de ciência exata, certo, turma? Vamos terminar a divisão aqui apenas por, entre aspas, elegância, né? No concurso você já poderia seguir. Então nós temos o seguinte, nós temos 29, agora eu abaixo o 1, 29 ali foi o resto, né? Abaixou de vida. 291 dividido por 56, nós vamos ter 5. 5 vezes 50, 250. 5 vezes 6, 30. Então, nós vamos ter 280. O resto aqui vai ser 11. Abaixamos o 2, abaixou de vida. 112 por 56 dá 2. 100 com 12 dá 112 exato. Resto é 0. Abaixamos 0 e colocamos do outro lado. Então, de fato, né, 11.520, verificando a alternativa C de ciência exata. Uma caixa com o formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 25, 36 e 20 centímetros. A capacidade volumétrica dessa caixa em litros é... Muito bem, turma, vamos ter que calcular o volume do paralelepípedo da caixa, que nada mais é que multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nesse caso, é só a gente multiplicar as 3 dimensões dadas. Então, vamos lá, o volume inicialmente, vamos multiplicar tudo, 25 vezes 36 vezes 20. Que 5 feio que eu fiz aqui, né? Então, 25 vezes 20, lembre-se que a ordem dos fatores não altera o produto, posso fazer isso. 25 vezes 20, nós temos 50 com 0, 500. Então, 500 agora vezes 36. Só a gente colocar os dois zeros do 500. 5 vezes 36, 150 com 30, 180. Então, vai dar 18.000. Lembrando, turma, eu fiz centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, temos 18.000 centímetros cúbicos. Como ele quer a capacidade, nós temos que passar agora quilo. Eu posso inicialmente passar para mililitros, né? Porque 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. É a mesma coisa. Então vamos ter uma capacidade de 18.000 mililitros. E lembrando que 1 litro, que ele quer em litros, 1 litro possui 1.000 mililitros. Então, nesse caso, nós vamos ter que dividir por 1.000 para encontrar a resposta em litros. Dividir por 1.000, nós vamos cancelar 3 zeros ou andar 3 casas com a vírgula, vai dar 18. Então, 18 litros, a alternativa, portanto, B de boa questão. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Vamos agora para a saideira. Sérgio tem R$129 que correspondem a 30% da quantia em reais que sua irmã Solange possui. A quantia que Solange possui é de... Muito bem, eu não sei quanto Solange possui. Eu posso chamar de X. Concorda comigo? E o Sérgio, ele tem 30% da quantia em reais que sua irmã Solange possui. Ou seja, o Sérgio possui 30%, que é 30 sobre 100, da quantia que Solange possui. Então, é 30% vezes X, só colocar na frente o X, e isso resulta
nos R$ 129. Então é só igualar a 129. Então vamos descobrir o x resolvendo a equação. Posso cancelar esse zero com esse zero. O 10 está dividindo, ele passa multiplicando ou ainda multiplicando cruzado. 3x é igual a 10 vezes 129, que é 129 seguido de um zero. Então temos 1.290 dividido por 3. Então fazendo agora a divisão, nós vamos ter 12 por 3 vai dar 4, 90 por 3 dá 30, né? Já dá para fazer aqui direto. Então vai dar R$ 430, a alternativa A de amor.